E a gente continua falando do caso do menino Gustavo, de apenas 13 anos, que foi encontrado morto dentro do quarto. Agora, um outro jovem também pode ter sido vítima do jogo da asfixia. O pai desse garoto falou com a nossa reportagem e você confere os detalhes agora. Um outro garoto da mesma escola de Gustavo também morreu enforcado. Gabriel Gonçalves, de 14 anos, foi encontrado dentro de casa com um lençol no pescoço. A conclusão da polícia foi de suicídio. Mas agora, com a notícia da morte de Gustavo, o pai de Gabriel se apega à hipótese da morte do filho também ter sido provocada pelo jogo da asfixia. Eu conversando com amigos dele de escola, ele estava normal, uma criança contente, entendeu? Contente. Só que assim, pelo motivo dele ser um amigo do Gustavo, estudar na mesma escola, a gente pensa em tudo, né? Nesse momento, pensa em tudo. Eu achava que era forte, mas assim, não conhecia a verdadeira dor de perder um filho, entendeu? Descobrir a existência dessa prática assustou muitos pais, inclusive a mãe de Henrique, o amigo de Gustavo. E até você ver o que acontece, você fala com seu filho, sabe qual é o motivo real, se é o jogo mesmo que ele está jogando no computador ou se é um desafio entre os adolescentes que são feitos. Aí você já começa a ficar mais preocupada ainda, né? Antigamente, o filho estar dentro do quarto era um sinal de segurança para os pais. Que bom, agora ele está em casa, está são e salvo. Hoje, estar dentro do quarto não é necessariamente um lugar seguro. Ele está conectado com o mundo inteiro, ele está num mundo virtual que muitas vezes a geração de pais não tem a menor ideia do que se trata. Entre os jovens, o jogo da asfixia é bem conhecido. Nessa escola, conversamos com adolescentes entre 12 e 14 anos. Este estudante conta que já foi desafiado por um amigo. Ele comentou comigo, perguntando se eu queria fazer um desafio. Aí eu perguntei qual era. Aí ele falou assim, o desafio, quem perder, iria se enforcar. Aí eu falei que não, eu não aceitei o desafio. Por que eles fazem isso? Geralmente, as pessoas que são desafiadas, ou quando elas falam que não vão aceitar o desafio, os amigos que proporam ficam falando que a pessoa não é corajosa, que a pessoa, vamos supor, amarelou. Então, ele acaba fazendo. Este outro adolescente conta que também recusou o jogo da asfixia, mas já participou de um desafio em que colocou fogo na palma da mão. Quem ficar por mais tempo, ganha. Com fogo, pegando fogo, uma chama pegando fogo aqui na mão, na palma da mão. Você ficou por quanto tempo? Eu fiquei por uns 35, 45 segundos, mais ou menos. E o que vocês ganharam com isso? Nada. A motivação dos jovens parece ser mesmo a aprovação do grupo. Uma coisa que eu gosto de fazer é me colocar em perigo. Eu gosto, de desafios, eu gosto de me arriscar. E por quê? Qual que é a sensação que te dá? Adrenalina, sabe? Felicidade, mais ou menos, por você estar fazendo uma coisa e depois que você faz essa coisa, seus amigos te parabenizam. Solta ela! Segura ela! Nessa fase da vida, os amigos têm um peso muito grande. E entra a questão da competitividade, né? Da questão de superar limites, de se mostrar fazendo parte do grupo. No mundo, o choking game existe há pelo menos 2 décadas. Um estudo feito nos Estados Unidos indica que 82 adolescentes do país morreram vítimas do jogo da asfixia entre 1995 e 2007. A grande maioria deles era composta por meninos. De cada 16 jovens americanos, 1 já participou da suposta brincadeira. Na Inglaterra, 8 adolescentes morreram desde 2010, depois de realizar a prática. Na França, uma lei de 2013 proíbe a postagem de vídeos que mostram o desafio do desmaio. No Brasil, essas imagens chocantes se multiplicam sem qualquer controle.
Em 2010 existiam 500 vídeos disponíveis no Brasil e agora em 2016 já se contabiliza 19 mil vídeos. Demétrio perdeu o filho Dimitri, de 16 anos, em 2014 por causa da prática. Transformou a dor em atitude e fundou a primeira instituição brasileira preocupada com a prevenção de casos como o de Dimitri e de Gustavo, o Instituto Dimi Cuida. Lamentavelmente, nosso país não tem praticamente nenhuma informação, nem de estudos mais aprofundados da prática, nem de dados estatísticos de quantos jovens se acidentaram, nem de realizações consistentes de prevenção. A neuropsicóloga Débora Moss dá algumas orientações para os pais. Ela diz que é necessário conhecer como funciona esse mundo virtual que tanto atrai os jovens hoje em dia. Mas nada de invadir a privacidade do filho. O importante é construir uma base sólida de diálogo e confiança desde cedo. Não é aos 13 anos que a gente apresenta os limites para o jovem, né? Até porque agora os pais perdem esse lugar de super-heróis que eles tinham na infância. Agora os super-heróis são os amigos. A professora Janaína diz que o trabalho na escola com os alunos dela também envolve muita conversa. Nós, professores, somos a segunda parte desse processo. Detectamos alguns problemas, alguns comportamentos diferenciados, mas no âmbito familiar nós não podemos entrar. Então, na escola, a nossa preocupação é detectar e trazer reflexões, como educadores, não como pais. Para a família, resta o consolo de que a história de Gustavo possa servir de lição. Acredito eu que o Gustavo, sendo um menino tão lindo, tão especial, que isso sirva então para que as pessoas se alertem para isso, que os amigos se alertem para isso e que vejam que isso é letal, que isso é fatal, que mata. Não brinquem dessas coisas. Não brinquem com a vida. A vida é muito frágil, é um segundo, não dá para voltar atrás.